Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então hoje vamos dar sequência aos nossos estudos, resolvendo o exercício 6, ainda da semana 3, e na sequência os exercícios da semana 4. Bom, eu disse para vocês na aula passada que eu precisaria fazer um apanhado teórico, primeiro para resolver essa questão. Então, vamos lá. Então, a necessidade aqui, ela vem porque quando a gente está falando de lançamento vertical, e eu dei uma introduçãozinha lá na aula passada, eu falei para vocês que a aceleração, a aceleração aqui que vai atuar nesse tipo de movimento sempre vai ser a aceleração da gravidade. Então, o fundamental é você entender que o G, vamos arredondar ele para 10 metros por segundo ao quadrado, tá? Embora ele possa ser usado como 9,8, G vai determinar as variações de velocidade aqui nesse tipo de movimento, tudo bem? Então vamos lá. Então é importante a gente frisar um monte de coisa aqui. Então vamos começar a marcar aqui o nosso desenho. Primeiro que eu vou marcar vai ser aqui, ó. Esse ponto aqui que ele chamou de altura no desenho está marcado como altura inicial, tá? Então quando a gente está falando de altura inicial, é importante a gente destacar duas coisas. Primeiro, que a velocidade inicial, ela na subida, veja que eu estou lançando essa bola para cima, e nós temos exatamente no mesmo ponto uma velocidade final na descida, tá? É fundamental que você saiba disso, que V0 é igual a V. Peraí, vamos fazer melhor. Módulo de V0 é igual ao módulo de V. Por que isso, né, gente? Por quê? Porque quando eu falo de velocidades, ó, em sentidos contrários, estão vendo? Uma para cima e a outra para baixo, necessariamente esses sinais vão ser diferentes. Uma vai ser positiva e a outra vai ser negativa, tá? Então aqui, se você adotar o positivo para cima, e tanto faz, tá bom? Você pode adotar o negativo também. Por exemplo, se eu adotar o negativo para cima, quando estiver descendo, a velocidade tem que ser positiva, tá certo? Então é o primeiro ponto importante. Vamos lá, outra coisa super importante também é aqui, ó. Quando a gente marca a altura máxima, vou marcar esse ponto aqui, ó. Esse ponto aqui, que está escrito aqui como altura máxima, né, é super importante. Primeiro, o tempo de subida até a altura máxima, e tem também o tempo de descida. E quando a gente está falando, gente, é sempre a partir desse ponto aqui, tá? O mesmo ponto, do início ao fim, tá? Aqui no desenho ele desceu um pouquinho, a gente vai ignorar essa parte aqui, ó, tá? É sempre exatamente no mesmo ponto para que as alturas sejam iguais. Então outra coisa super importante nesse esquema é que o tempo de subida é igual ao tempo de descida, tá? Então se a bolinha demora 2 segundos para subir, ela vai demorar 2 segundos para descer. Perfeito? Outro ponto importante aqui. Na altura máxima, aqui, a velocidade da altura na altura máxima é 0. Por quê? Porque a bolinha para aqui, gente. Ela para e desce. Ela para e volta. Tá subindo, ó. Ela tá subindo em movimento retardado. Para e depois desce em movimento acelerado. Tudo bem? O G, a aceleração da gravidade, freia a bolinha na subida e acelera a bolinha na descida. Tá certo? Então, são todos esses pontos importantes que a gente tem que lidar para resolver esse tipo de problema, tá? Então, esses tempos eles são sempre iguais. O tempo a meia altura também é a mesma coisa, tá? Então, se demorou 2 segundos para chegar até aqui, vai demorar 2 segundos para chegar até aqui, tá bom? Isso partindo, ó, 2 segundos do início até a metade, 2 segundos da altura máxima até a metade. Pensa como se fosse um espelho. Exatamente, tudo que acontece na subida vai acontecer na descida também. Lembrando que os sinais são diferentes, tá? Então, se você adotou negativo para um, positivo para o outro, tá certo? Com isso, a gente já consegue resolver.
as equações são aquelas que vocês já conhecem, e com isso a gente já consegue resolver o nosso problema, o exercício número 6. Perfeito? Então vamos lá, vamos pegar o exercício aqui. Vamos pegar esse exercício aqui e vamos resolver. Então vamos ver. Então, qual será a velocidade do corpo 2 segundos após o lançamento? Então vamos verificar quais foram as informações que ele nos deu. Então ele nos deu V0. V0 igual 40 metros por segundo. Veja, lançado 40 verticalmente para cima. Então vamos chamar esse cara de menos 40 metros por segundo. Então eu estou assumindo que quem está subindo sempre vai ser negativo, tá? Quem está descendo sempre vai ser positivo. Então vamos lá. Considere G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Vamos colocar aqui o G. 10 metros por segundo ao quadrado. E despreze a resistência do ar. Letra A. Qual será a velocidade do corpo 2 segundos após o lançamento? Então vamos ver. Então ele quer a velocidade V num tempo de 2 segundos. Vamos lá, então nós temos V, G, V0 e T. A gente quer V. A gente pode usar essa aqui, ó. V é igual V0 mais G vezes T. E a gente acha a resposta do exercício. V é igual V0 menos 40. G está para baixo, ó. Tá vendo? G é sempre para baixo, viu, gente? Não vou esquecer. G é sempre para baixo, então ele vai ser positivo aqui. Mais 10 vezes 2. Então V é igual a menos 40 mais 20. E o V vai ser igual a menos 20 metros por segundo. Tá aí a letra A. Perfeito? Vamos para a letra B? Letra B. Letra B. Quanto tempo o corpo gasta para atingir o ponto mais alto da trajetória? Então ele quer saber qual o tempo necessário para a bolinha chegar no ponto mais alto. Então, no ponto mais alto, vocês não podem esquecer que V é igual a 0. Certo? Então a gente pode usar exatamente a mesma equação. De novo, ó, V é igual a V0 mais G vezes T. V é 0. V0 é menos 40, G é 10 e o tempo a gente quer achar agora. 40 vai passar para o outro lado, vai ficar 10t é igual a 40 e o t é igual a 40 dividido por 10, 4 segundos. Encontramos o tempo até chegar à altura máxima. Você vê, então, usando as mesmas equações do movimento uniformemente variado, a gente consegue resolver. Na letra C, qual a altura máxima alcançada pelo corpo? Agora ele quer a altura máxima, então a gente tem que pegar a equação que a gente tem a altura. Vamos pegar essa daqui, ó. Delta S por delta T é igual V, V0 mais V, dividido por 2. Aqui, gente, ó, a gente está falando de altura máxima, tudo bem? Então, H máximo é igual. Quanto tempo ele demorou para chegar na altura máxima? 4 segundos. Aqui, veja, a gente está falando de altura em metros. Apesar de ter delta S, né? Ele pode ser negativo porque está subindo. Mas vamos pegar o módulo só, tá? Para a gente já sair com o valor da altura positivo. Tá certo? Então, V0, módulo de menos 40. Vou botar o módulo aqui. Menos 40. Mais V na altura máxima é 0 dividido por 2. Então, a altura máxima vai ser igual a 4 vezes 40 dividido por 2.
Então a altura máxima vai dar 2 vezes 40, que é 80 metros. 80 metros. Então, professor, eu podia usar outra equação? Claro que pode. A equação que você quiser. Eu já vou nas mais simples, que é mais fácil de resolver. Mas você pode usar a equação que você quiser. E a letra D. Qual a velocidade com que o corpo retorna ao ponto de lançamento? Então aqui vocês têm que lembrar que a velocidade inicial é igual a menos a velocidade final. Ou seja, a velocidade do ponto de subida, né, é exatamente a mesma velocidade no ponto de descida. Igualzinho, não muda nada. Então a velocidade final é igual a menos 40. Então a velocidade final vai ser igual a 40 metros por segundo. Tá aí, gente. Então mais um exercício resolvido. Mais um tema teórico trabalhado. Apesar de não ter muita diferença, né? A gente não encontra tanta diferença assim do movimento uniformemente variado. A diferença é que a aceleração sempre vai ser g, tá? Sempre vai ser g, seja no movimento vertical, né, no lançamento vertical, seja no lançamento oblíquo, não importa. Nós sempre teremos a aceleração da gravidade como fator de alteração da velocidade. Perfeito? Então agora vamos para o próximo tema. No próximo tema, nós vamos estudar os gráficos do movimento uniformemente variado, tá bom? Então, deixa eu pegar aqui rapidinho as equações para lembrar vocês desse movimento. Nós temos que aqui, V é igual a V0 mais A vezes T, que é uma equação, a primeira equação. Depois nós temos essa aqui, ó, delta S é igual a V0 vezes T mais AT quadrado sobre 2. Vamos pegar essas duas equações primeiro, que essas duas já determinam já o tipo de gráfico que a gente vai ter. Bom, essa daqui é uma equação do primeiro grau, certo? Essa aqui é uma equação de primeiro grau, né? Olha lá, veja que nós temos t elevado à primeira potência, né? Nós temos a como coeficiente angular, v0 como coeficiente linear. Então, essa é uma equação de primeiro grau. Toda equação de primeiro grau, o gráfico é uma reta. Lembram-se disso? Toda equação de primeiro grau, o gráfico é uma reta. Então, se nós tivermos aqui um gráfico de... Aqui, veja, é importante, viu, gente? Velocidade por tempo, tá? Velocidade por tempo. É velocidade em função do tempo. Por quê? Porque A é constante, certo? No movimento uniformemente variado, A é sempre constante e V0 é um valor fixo. Por isso se chama coeficiente linear. É o ponto onde o gráfico cruza o eixo Y. Então, o que nós temos aqui, ó? Deixa eu colocar aqui. Então, é V por T. E esse gráfico sempre vai ser uma reta, tá? Sempre vai ser uma reta. Se for movimento acelerado, é uma reta exatamente igual a essa. Opa, pera lá, deixa eu deixar aqui primeiro. Se for um movimento retardado, novamente teremos um gráfico V por T. V por T. Só que esse gráfico vai ser assim, certo? Então, o que nós temos aqui? Retardado o movimento. E aqui nós temos movimento acelerado. Perfeito? Então, velocidade diminuindo, velocidade aumentando. Equação de primeiro grau. Aqui nós temos uma equação de segundo grau. E aí vocês têm que lembrar. O que é uma equação de segundo grau? Qual o gráfico que ela nos fornece, né?
Então a equação do segundo grau sempre nos fornece uma parábola. A parábola acho que eu não vou conseguir desenhar bonitinho aqui, deixa eu ver. Acho que não tenho parábola aqui. Não tenho. Vamos pegar aqui no exemplo mesmo. Então aqui veja. Esse aqui é o gráfico do deslocamento, ou espaço, né? O espaço em função do tempo. Exatamente o que nós temos aqui, ó. O espaço em função do tempo. Por que em função do tempo? Porque A é constante e V0 é constante. Esses valores não mudam. Então é o tempo e espaço variando, tá? Então varia o tempo, varia o espaço. É o que nós temos aqui, ó. Então veja que nós temos, quando A for menor do que zero, a concavidade para baixo. Isso vem da onde, né, gente? Daqui, ó, na equação do segundo grau. Lembra lá, quando A é positivo, A é negativo, então muda a concavidade da parábola. Quando A é positivo, a concavidade é para cima. Tudo bem? E aqui, ó, veja, como eu disse para vocês, no gráfico que eu acabei de fazer, tá? Então essas são as informações importantes. A questão da área, né, da tangente, a gente resolve nos exercícios, porque isso aparece naturalmente nas fórmulas, tá certo? Veja que quando eu tenho um gráfico V por T, a área é sobre o gráfico, né, a área sobre o gráfico nos dá o ΔS. E a tangente da inclinação, né, sempre dá o alfa, que como eu disse lá no comecinho, é o coeficiente angular, né, o A é o coeficiente angular. Então quando a gente estuda geometria analítica, a gente vê bastante isso. Então lembra que matemática e física são totalmente, né, não complementares, não é essa a palavra correta, mas existe uma relação muito intensa entre as duas, tá? Então tudo que a gente aprende na matemática a gente pode aplicar na física. Perfeito? Então vamos para os exercícios. Olha lá. Um objeto se desloca de acordo com a equação S igual a 40 mais 10t mais t quadrado com dados no SI. Em relação à equação do movimento, marque a opção correta. Então vamos lá. Vamos marcar essa opção correta. Então vamos ver. Então ele falou pra gente aqui. Letra A. O movimento é retilíneo uniformemente variado com aceleração igual a 2 metros por segundo ao quadrado. Então vamos pegar essa equação aqui, que ele nos deu, ó. S é igual a 40 mais 10t mais t quadrado. Veja só. Qual é a equação que nós temos aqui? Então nós temos a equação que tem que ser similar a essa aqui, ó. S é igual a S0 mais V0t mais A sobre 2 vezes t ao quadrado. Perfeito? Bom, vejam que a gente não tem o sobre 2 aqui. Então se a gente pegar essa equação e multiplicar por 2, a gente pode colocar o sobre 2 aqui. Tá certo? Porque a gente vai tá dividindo por 2 depois, então não vai ter problema nenhum, tá bom? É só depois a gente dividir por 2, não tem problema nenhum. Vamos multiplicar por 2 para ver o que vai acontecer. Então nós teremos, ó, S 2S, né, é igual a 80 mais 20t mais 2, eu vou colocar aqui, ó, 2 vezes 1, né, 2 sobre 2t quadrado. Lembrar que esse 2 aqui, né, esses dois aqui são fruto da multiplicação do 2, tá? Veja que eu não alterei a minha equação. Eu tenho exatamente a mesma equação, só que todos os termos agora multiplicados por 2. Perfeito? Então, o movimento é retilíneo uniformemente variado com aceleração igual a 2 metros por segundo ao quadrado. Isso é verdade, gente. Veja só por quê. Porque, ó, quem acompanha o t quadrado, olha lá, quem acompanha o t quadrado, ó, é o A. Estão vendo? Quem acompanha o t quadrado é o A. Então essa aqui é verdadeira. Alternativa letra A. Tá certo?
Vamos ver as outras. Ó. O movimento é retilíneo uniformemente variado com velocidade inicial igual a 40 metros por segundo. Veja, ó, olha o V0. Quem é o V0? Quem acompanha o T. Quem acompanha o T é 20. Tá vendo? Então tá errado. O movimento é retilíneo uniforme com aceleração igual a 1 metro por segundo ao quadrado. Isso aqui pegaria os menos atentos, né? Pegaria os menos atentos, porque a pessoa pode pensar assim, olha, eu tenho 1 aqui acompanhando o T, né? Então quem acompanha o T quadrado é a aceleração, mas lembra que está dividido por 2, tá? Então por isso que eu multipliquei por 2, para aparecer esse 2 aqui e deixar essas equações exatamente iguais, tá? Então essa aqui está errada. O movimento é retilíneo uniformemente retilíneo uniforme. Aqui já teria errado, né? Retilíneo uniforme, né? Aqui já teria errado. Com posição igual a 40 metros, não é? Posição igual a 80 metros, tá certo? Então por isso que a primeira está correta. Vamos para o segundo. Um corpo que se movimenta retilineamente tem a sua velocidade variando em função do tempo, conforme mostra o gráfico. Descreva qual tipo de movimento o corpo descreve e os sinais da velocidade e aceleração, caso não sejam nulas nos segmentos. Então, vamos lá. Vamos ver como que a gente resolve esse. Então, vamos lá. Então, vamos pegar aqui no intervalo A primeiro. Intervalo A é esse aqui, certo? Veja que o intervalo A é uma reta. Velocidade reta, então nós temos aqui movimento uniforme. Movimento uniforme. Então, aqui a velocidade é positiva, certo? Então, V positivo. V positivo. Aqui no intervalo A. Vamos para o intervalo B. Intervalo B. Aqui nós já temos uma variação, veja só, variação. Então aqui nós temos M e o V. Veja que a velocidade está aumentando, pessoal. Velocidade aumentando, então V positivo e a aceleração também positiva. Que é um movimento acelerado. Lembra do gráfico, quando ele está em pezinho assim, é um movimento acelerado. Intervalo C. Nós de novo temos movimento uniforme com velocidade positiva, acima do eixo. E aqui, no intervalo D, nós já temos um movimento retardado, pessoal. Aqui também de novo, então nós temos M e o V. A velocidade é positiva, porém a aceleração é negativa. A velocidade está acima do eixo, tá vendo? Positiva. Mas a aceleração é negativa porque o movimento é retardado. Beleza? Exercício simples, mas bastante teórico, bem legal. Terceiro exercício. Um corpo de massa M movimenta-se sobre uma estrada retilínea, partindo de uma posição inicial 10 metros. O gráfico representa a velocidade deste corpo em função do tempo. Qual a velocidade V que descreve este movimento? Ele quer saber o valor da velocidade. Vamos ver. Velocidade que descreve o movimento. Às vezes, nesses exercícios, tem umas perguntas meio estranhas, mas vamos lá. Então, nós temos aqui um gráfico, ó, velocidade inicial. Vamos tirar as informações? Vamos lá. A velocidade inicial é de 5 metros por segundo. Tá aqui, ó. Olha lá. Tá vendo? Depois de 2 segundos, ó, t igual a 2 segundos, a velocidade final é de 10 metros por segundo. Perfeito? E a posição inicial, S0, é igual a 10 metros. Qual é a equação da velocidade? Ele quer a equação horária, que descreve esse movimento, certo? Bom, para a gente ter a equação horária, a gente tem que achar o A. Porque a equação horária é essa, ó, S0 mais V0t mais A t quadrado sobre 2. Veja que a gente precisa do A. Vamos achar o A. V igual V0 mais A vezes t.
Velocidade é 10, V0 é 5, A quem a gente quer, e o tempo para chegar em 10 é 2. Então nós temos 2A é igual a 10 menos 5. 2A é igual a 5, A é igual a 2,5 metros por segundo ao quadrado. Então achamos a aceleração. Então vamos substituir todo mundo nessa equação. Ó. S é igual a S0, 10, mais V0, 5, vezes T. Lembra que o T é incógnita. Mais 2,5 dividido por 2 vezes T ao quadrado. Então, essa aqui é a equação horária que descreve o movimento. Mas, na verdade, ele quer a equação da velocidade. Estão vendo? Vamos deixar a equação da velocidade. Então, V é igual a V0, que é 5, mais 2,5 vezes T. Então, está aqui a equação da velocidade. Já colocamos ali a equação horária e a equação da velocidade para vocês. Perfeito? Então tá aqui. Mais um exercício. Bora pro próximo. E o quarto exercício, que é o último. Qual dos gráficos abaixo representa a variação da velocidade v em função do tempo t de uma pedra lançada verticalmente para cima? A resistência do ar é desprezível. Vamos ver? Uma pedra para cima, gente. Então vamos lá, vamos lembrar. Primeiro, quando eu jogo uma pedra para cima, lá no comecinho da aula eu falei, se você não lembra, volta lá e assiste de novo. O movimento é retardado, certo? O movimento é retardado. Então a velocidade, ela tem uma velocidade inicial. Essa velocidade vem diminuindo, diminuindo, diminuindo. Quando chega na altura máxima, vamos tentar fazer um esqueminha aqui? Vamos lá. Então, eu vou jogar uma pedrinha aqui, ó. Ela tem uma velocidade inicial V. V0. Essa pedrinha sobe, 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 até chegar a uma altura máxima, onde a velocidade dela é 0. Depois ela desce, 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 onde atinge uma velocidade V. Certo? Então é isso que acontece. Então vamos lá. Então, julgando aqui, nesse problema eu já vi aqui, que ele adotou como positivo quem sobe e negativo quem desce, tá bom? Isso é importante. Por que é importante? Justamente porque quando a gente olhar para o gráfico, a gente vai ter que analisar isso, tá? Não pode, por exemplo, se você tiver um gráfico que nem esse aqui, ó, em que eu tenho somente velocidades positivas, ó, tá errado. Você já assumiria que tá errado. Aqui eu tenho velocidade positiva, negativa, negativa. Então vamos lá, vamos eliminar esses dois e esses dois aqui, vamos eliminar. Não pode porque só tem velocidade positiva. Esse daqui, veja que a velocidade é constante. Então aqui nós temos movimento uniforme, também está errado, porque nós temos G, movimento uniformemente variado. Então a única opção é essa. Então vamos verificar, olha lá. Lançou, V0, a velocidade diminuiu, 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 atingiu 0, lembrar que esse ponto aqui é o 0, né? E depois aumentou, 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 até chegar à velocidade V. Tá certo? Negativa. Como eu assumi positivo aqui, negativo esse. Perfeito? Então tá aí. Mais um exercício bacana, muito legal esse exercício aqui. Super importante para vocês treinarem. Vale muito a pena investir nele, tá certo? E é isso, gente. Por hoje é só. Tudo de bom para vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau.